Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material assim bem interessante. É um trecho de audiobook sobre modelagem. A ideia central: como acelerar nosso sucesso aprendendo com quem já chegou lá. Uhum. Uma promessa forte. Pois é. E a nossa missão aqui é investigar isso a fundo. Como a gente pode realmente adaptar essas estratégias, sabe, para a nossa vida, sem ser só uma cópia. O material até diz que a gente faz isso desde criança, às vezes sem nem notar. Exato. A questão é como fazer isso de propósito, né? De forma intencional. Com intenção, isso. E para começar, o autor usa uma analogia ótima com o Rei Leão e ainda conecta com aquela frase famosa, né? Que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa. Com certeza. Dá um gancho bom. Primeira coisa que o material destaca é isso: modelar não é simplesmente copiar o jeito de alguém fazer as coisas. Não mesmo. É mais entender os princípios, né, e adaptar para nossa realidade. Sair daquela admiração meio parada e ir para ação. O que mais ele fala sobre essa base? Exatamente isso. O ponto é que o nosso cérebro, ele aprende assim, por observação, por imitação. É um mecanismo natural, sabe? Uhum. Se a gente está num ambiente ou com pessoas que não puxam para cima, a tendência é a gente absorver isso, meio que passivamente. Ah, sim. A modelagem intencional que é proposta no texto seria um jeito de, tipo assim, hackear isso. Escolher quem influencia a gente. O autor até fala que 1 hora de modelagem focada pode valer por anos de aprendizado da pessoa que a gente está modelando. É uma aposta alta na aceleração. E aí entra o Simba. Achei muito boa essa analogia. É ótima. Enquanto ele estava lá com os leões, o modelo era o Mufasa. Uhum. Responsabilidade, realeza, é aquela coisa toda. Mas aí, quando ele vai ser criado pelo Timon e pela Pumba, nossa, ele muda totalmente. Adota o Hakuna Matata, esquece quem ele é, até o que ele come muda. É verdade. Mostra bem o poder dessa modelagem, que acontece sem a gente nem perceber, né? A passiva. Fico pensando quantos Timons e Pumbas podem estar aí influenciando a gente. Totalmente. E isso conecta direto com a frase que você mencionou, atribuída ao Jim Rohn, né? Somos a média das 5 pessoas com quem mais passamos tempo. Exato. Se esse nosso círculo vive nesse modo Hakuna Matata, sem muita ambição, focado no mais básico, é natural que os nossos resultados fiquem por ali também, nessa média. Faz sentido. A modelagem nesse contexto vira uma ferramenta para escolher conscientemente quem vai ter esse poder de influência sobre a nossa trajetória. E o material divide isso em 2 tipos principais, né? A passiva, essa do dia a dia, e a ativa. A recomendação sobre a passiva é curiosa. Sim, é bem direta. O autor sugere que essa modelagem passiva, essa absorção sem intenção do ambiente, não deveria passar de uns 20% da nossa vida. Só 20%? É, o alerta é claro. Andar muito com grupos que não têm essa sede de evoluir pode acabar nivelando a gente por baixo. Pode até fazer a gente perder um pouco da nossa identidade. Nossa. A ideia não é necessariamente cortar todo mundo, mas guardar o coração e a mente, como diz o texto. Filtrar o que entra, sabe? Ele até cita Provérbios 13.20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Forte. Então, a maior parte do tempo, os outros 80%, a gente deveria dedicar para a modelagem ativa, aquela intencional, onde a gente escolhe quem estudar e como adaptar. Isso. É o que ele chama de terceira via. Aqui, a pessoa está no controle. É o governante do processo, como ele coloca. A palavra-chave é ajuste. Ajuste. Não adianta só copiar e colar o que o outro faz. Tem que adaptar para sua personalidade, sua história, seus valores, seus objetivos. Senão vira uma imitação meio superficial, sem alma. Entendi. E ele também alerta para não modelar uma pessoa só. A não ser ele mencione especificamente que seja Cristo. Fora isso, a ideia é buscar vários modelos para áreas diferentes da vida. Montar um mosaico de aprendizados, tipo assim. Mas antes de sair modelando ativamente, o material fala de um passo anterior que parece fundamental, né? Algo sobre identidade. Ah, sim. Isso é crucial na visão do autor. Ativar a própria identidade.
o tal algoritmo original. Entender quem você é na essência, E por que isso é tão importante antes de modelar? para que a modelagem não vire uma máscara, algo forçado, robótico. A perspectiva que ele traz é que essa identidade mais profunda vem da nossa origem. Ele conecta isso a uma visão espiritual de como Deus nos vê e não deveria ser definida por coisas externas, tipo profissão, opinião dos outros. Hum, A base seria se reconhecer como criado à imagem e semelhança, com um propósito já dentro de nós para dominar e governar o sentido de ter autonomia sobre a própria vida. o texto até lista umas camadas de identidade que influenciam a gente. A que Deus deu, a que os pais passaram, a cultura do país, a nossa autoimagem, como os outros nos veem, é bastante coisa para lidar. É complexo, né? E como o material sugere que a gente navegue nisso na prática? A sugestão é um processo de filtrar e ressignificar. Primeiro, aceitar essa identidade fundamental, como a base negociável. Ok, Depois, analisar com respeito, mas de forma crítica, as crenças que a gente herdou dos pais, sabe? Ver o que limita e ressignificar. Filtrar também a influência cultural, não engolir tudo do jeitinho brasileiro passivamente, por exemplo. certo. Trabalhar ativamente a autoimagem para focar no potencial, não nas falhas passadas. E, por último, desencanar um pouco da opinião alheia. Não ficar refém disso. Desencanar é bom. Pois é, ter essa clareza de quem você é, na base, evitaria que a modelagem vire só uma tentativa frustrada de ser outra pessoa. Perfeito. Então, com a identidade mais clara, a gente entra nos fundamentos da modelagem em si. O autor fala de 3 pilares: honra, equivalência e transbordo. Vamos começar pela honra. O que significa isso nesse contexto? Honra aqui é basicamente valorizar e ser grato pelo aprendizado que você recebe da pessoa que você está modelando. Uhum. E essa gratidão, segundo o autor, tem que ser meio que incondicional. Mesmo que você discorde de outras coisas que o modelo faz, ou até se decepcione com ele depois. Mesmo se decepcionando. Sim, é um ato de humildade para poder aprender, sabe? A ingratidão é vista como um bloqueio. Honrar também seria aceitar como aquele conhecimento foi entregue e, em vez de ficar reclamando do formato, focar em aplicar e, quem sabe, fazer ainda melhor. Interessante essa visão da honra. E a equivalência? Essa palavra parece forte, o que seria? Sim, é forte mesmo. Equivalência é a meta. Não é só aprender com um modelo, é buscar alcançar e, se possível, até superar o nível dele. Uau! É sair daquela posição de eterno fã, de eterno admirador. A lógica que ele apresenta é: se você está pegando a experiência de anos de alguém de forma condensada, você tem a chance, ele usa até a palavra obrigação, de ir além e mais rápido. Faz sentido. Acelera o processo. Exato. Diminuir o que ele chama de vale da admiração. Usar a energia da admiração ou até da inveja, mas ressignificada, como combustível para chegar lá ou passar. A expressão que ele usa é tubarão anda com tubarão. Gostei. E o terceiro pilar, o transbordo? Transbordo é colocar para fora. É compartilhar o que você aprendeu. Não guardar só para você. A não reter o conhecimento. Isso. O material usa uma metáfora boa. Conhecimento guardado vira uma represa com mau cheiro, fica estagnado, não gera valor. A prosperidade e o crescimento, segundo o texto, viriam depois desse ato de compartilhar, Por quê? porque tudo estaria ligado às pessoas. Ensinar o que você aprendeu não só ajuda os outros, mas, olha que interessante, solidifica o seu próprio aprendizado e te mantém relevante. É um princípio de fluxo, igual na natureza, onde tudo circula. É essencial. Muito bom. Então temos a base: identidade ativada, honrar a fonte, mirar na equivalência e estar disposto a transbordar. Mas como escolher quem modelar? O material dá alguma dica prática para isso? Dá sim. Um processo em 3 etapas, basicamente. Primeiro, identificar bem claramente qual área da vida você quer melhorar. Finanças, espiritualidade, relacionamento, saúde, o que for. Ter aquela insatisfação positiva, sabe? Grato pelo que tem, mas querendo mais. Certo, foco. Segundo passo, escolher pessoas que já têm o resultado concreto que você busca naquela área. O foco é no resultado comprovado, não só na fama ou no discurso bonito. Resultado não só papo. Exato.
E podem ser pessoas vivas ou até figuras históricas, de quem você pode tirar códigos lendo biografias, estudando a vida delas. Ele cita exemplos bíblicos como Paulo, Daniel, Salomão. Interessante. E o terceiro passo? O terceiro é modelar o estilo de vida dessas pessoas. Mas, e aqui está o pulo do gato, adaptando aos seus próprios princípios e ao seu propósito. Não é copiar cegamente. É observar os hábitos, a mentalidade, como tomam decisões, e traduzir isso para sua realidade. O autor volta a citar Jesus Cristo como um modelo bem completo nesse sentido. E para acelerar tudo isso, o texto bate muito na tecla da conexão pessoal, de estar perto. Por que essa proximidade é tão importante? É vista como um acelerador muito potente. Estar perto permite sentir a energia da pessoa, a frequência, captar detalhes que à distância a gente não pega. Uhum. O material chega a dizer que 85% dos resultados dependeriam das conexões, do networking. 85% é muito. É bastante, né? Por isso a importância de quebrar barreiras como timidez, medo de falar com gente importante, sentimento de inferioridade. A sugestão não é esperar se sentir pronto, mas usar a própria modelagem para ir elevando o seu nível e, com isso, conseguir se conectar com essas pessoas de referência. Faz todo sentido. E o material dá alguma dica de como facilitar essas conexões na prática? Dá sim. Coisas até simples, mas que funcionam. Sorriso, postura confiante. Cuidar da apresentação pessoal não é luxo, é adequação. Cuidado. Certo. Fazer perguntas inteligentes que mostrem interesse genuíno e direcionam a conversa. Praticar escuta ativa, né? Focar totalmente no outro. E, claro, integridade é fundamental. Escutativa é chave. Com certeza. Um ponto bem legal que ele traz é buscar conexões fora da nossa bolha habitual. Falar com gente diferente para expandir a cabeça. E prestar atenção no tipo de conversa que rola nas mesas que a gente frequenta. Mesas? Como assim? Ele classifica tipo assim: tem a mesa dos malditos, onde só rola a fofoca e crítica. A dos medíocres, que falam de coisas banais, materiais, sem profundidade. E a mesa dos nobres, onde se discutem ideias, aprendizados, como impactar o mundo. A escolha clara é buscar a mesa dos nobres. Adorei essa classificação das mesas, mas nesse processo todo de admirar e modelar alguém, tem o risco de cair na idolatria, né? O material alerta para isso. Alerta e muito. A admiração é boa e impulsiona, mas a idolatria cria o que ele chama de vale de separação. Você coloca o modelo num pedestal tão alto que a equivalência fica impossível. Ah, bloqueia o processo. Exatamente. Bloqueia o aprendizado real. A visão do autor é que ninguém é, assim, intrinsecamente melhor. Talvez a pessoa só despertou antes ou se dedicou mais naquela área específica. Por isso ele sugere não ficar anos e anos modelando uma pessoa só. Tem que ter um prazo, um ciclo, e reconhecer que o modelo também erra, também tem falhas. É preciso humanizar o modelo, então. Isso, modelar o extraordinário exige sair do conforto. E a idolatria pode ser uma desculpa para a gente não fazer o trabalho difícil, sabe? A referência final que ele dá é bem alta. Sede, pois, imitadores de Deus. E no fim das contas, nada disso adianta sem atitude. Sem ação. Parece que isso é muito enfatizado. Nossa, demais. Tem uma frase lá que é um tapa na cara. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Direto. A atitude é o motor de tudo. É ela que atrai as oportunidades. A intencionalidade direciona essa atitude. Ele até conta um caso pessoal de ter investido caro numa viagem só para fazer networking e como isso trouxe um retorno muito maior depois. A máxima é essa: atitude gera altitude. E essa atitude tem níveis, né? Pelo que eu entendi. Tem. Ele descreve uma escadinha, tipo assim, começa na vítima que culpa os outros. Aí sobe para a plateia que só assiste. Depois vira participante, começa a fazer alguma coisa, evolui para repetição, que é praticar e melhorar, chega no pódio com resultados pontuais, vira campeão com resultados consistentes e pode chegar à lenda, que é quem tem resultado consistente e ainda compartilha os códigos. Que legal essa escala. O chamado é para sair da inércia, sair do perfeccionismo que não deixa a gente começar, sair do apego ao passado, da preguiça, da necessidade de aprovação dos outros. Focar no agora.
É aqui que a ação acontece. Começar pequeno, com vitórias diárias, hábitos simples, acordar cedo, mexer o corpo, se cercar de inspiração. Um ponto que ficou bem claro para mim também é a diferença crucial entre modelar e copiar. Como o material fala da criatividade nesse meio, A cópia é vista como algo morto, sem alma, sem credibilidade. A modelagem que funciona mesmo exige criatividade, e ele conecta essa criatividade com a identidade ativada e exige sabedoria. e como não cair na cópia? A chave seria modelar várias pessoas, pegar os princípios, os códigos de fontes diferentes e aí sim usar a criatividade para adaptar isso à sua essência, à sua realidade. E a sabedoria nesse contexto é aplicar o conhecimento. Conhecimento parado não serve para nada. Sabedoria é conhecimento em ação. Exato. Usar a sabedoria na modelagem significa reconhecer o que não está legal, escolher os modelos certos, aprender com os acertos deles e também com os erros, os deles e os nossos. Erre muito, mas nunca nas mesmas coisas, diz o texto. O erro faz parte, não pode paralisar. E a fase final, a aplicação prática de tudo isso. Como é descrita? Você mencionou a metáfora da construção. Eu achei ótima essa metáfora. Primeiro vem a demolição, Demolir o quê? as estruturas velhas, crenças que não te servem mais, relacionamentos tóxicos, dependências, o controle externo, tudo que impede o crescimento. E esse processo ele avisa, exige firmeza, faz barulho, gera entulho, incomoda, mas é preciso para limpar o terreno. Causa desconforto, mas é necessário. E depois da demolição? Aí vem a construção, mas sobre uma base sólida. A sua identidade ativada, seus princípios claros, o crescimento, ele diz, começa para baixo, fortalecendo as raízes. Interessante. Usar todo o seu repertório de vida, suas experiências, como se fosse um arsenal de ferramentas. Identificar o que ainda falta aprender. Criar um plano de ação com datas, sabe? Executar. Refinar o que está dando certo. Ele chama de potencializar. Repetir. Ajustar a rota se precisar. E aceitar que algumas partes do modelo original vão se perder no caminho, vão ser adaptadas. O importante é o movimento constante. A construção que não para. Ufa! Foi uma análise bem intensa desse material sobre modelagem. Tentando resumir os pontos principais que a gente tirou, a proposta central não é copiar, mas sim adaptar com intenção o que a gente aprende com referências de sucesso. Isso. E isso exige, primeiro, clareza sobre a nossa própria identidade, depois, um processo que se baseia em honrar as fontes, mirar na equivalência para alcançar ou até superar, e ter a disposição de transbordar, de compartilhar o conhecimento. Exatamente. E na prática isso significa escolher os modelos pelos resultados que eles têm, se conectar com eles de forma estratégica, mas tomar cuidado para não cair na idolatria. E, fundamentalmente, agir com decisão. E a criatividade e a sabedoria entram para fazer essa adaptação para a nossa realidade, o que envolve demolir o velho e construir um novo sobre uma base firme. A atitude sendo o grande motor disso tudo. Perfeito. A mensagem que fica ecoando é essa. O potencial está aí, o conhecimento existe, mas ele precisa ser ativado, colocado em movimento. O autor bate muito na tecla da intencionalidade e da conexão com a fonte criadora, na visão dele, como elementos centrais para isso acontecer. A responsabilidade pela ação fica clara, né? Fica com a gente. Sim, total. As ferramentas, os conceitos estão lá no material. Mas a transformação real depende de cada um sair do sofá, sair da zona de conforto, cultivar novos hábitos e aplicar o que aprendeu de forma consistente e principalmente adaptada à sua própria jornada. E para a gente fechar, fica uma provocação baseada numa ideia forte que apareceu no material, a de que tudo que a gente precisa já existe, já está disponível. Se isso for verdade, qual seria uma velha estrutura interna nossa, talvez uma crença limitante, um padrão de comportamento que não serve mais, um medo, que a gente poderia escolher começar a demolir conscientemente, quem sabe hoje mesmo, para abrir espaço e construir algo novo em cima desse potencial que já existe. Fique aí a reflexão para levar.